A aula de hoje, minhas queridas e queridos que estão aqui e os que de repente vão assistir depois, não sei se ficar gravado, né? Vai ser uma aula muito interessante, muito importante pra gente. Digo isso porque a prova do Enem de 2023, do ano passado, né? Do Enem de 2023, tiveram no mínimo 3 questões de filosofia que foram muito difíceis. Uma delas foi sobre a escola de Frankfurt, Horkheimer e Marcuse, tema que a gente ainda vai investigar mais à frente. Uma outra foi sobre a teoria existencialista, Sartre, muito difícil também, texto 1 e texto 2, embora não seja uma daquelas questões da habilidade de comparação, então tema muito complicado. E por fim, uma última questão que era exatamente sobre o camarada na nossa aula de hoje. Ou seja, estamos falando de René Descartes, tá? Vamos botar aqui bem no François. René Descartes. E eu sempre brinco falando René Descartes primeiro, porque uma das primeiras aulas que eu tive de estágio na minha vida foi exatamente sobre ele. Então, faz parte já, né, desde a formação, falar sobre o René Descartes. E quando eu falei como para a professora? O Descartes, né? E aí pegou, né? A professora pegou no meu pé, falou que não era assim, que eu tinha que falar igual francês. Eu só falo no primeiro. Depois eu fico só falando do Descartes mesmo, do Descartes mesmo. Mas enfim, rapaziada, nossa aula é sobre ele, né? Ele que inclusive é famoso pela seguinte frase: penso logo sou Vascão. Não, porque basicamente a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria epistemológica. E aí vamos lá, já que eu tô sem o ahá, vai de improviso aqui, né? Que deu bug aqui na internet, mas enfim, vai de improviso aqui, tá? O que significa epistemologia? Epistemologia. E aqui, ó. Vamos subir um pouquinho a folha. Vamos descer aqui um pouquinho a folha. Epistemologia. Tem uma diferença, tá? Talvez pelo meu sotaque, talvez não tenha, né? Vejam que, antes de eu seguir aqui, eu queria deixar uma coisa bem desenhada e delimitada. A gente já trabalha com epistemologia, ou melhor, durante o ano todo, em alguns momentos a gente já discutiu epistemologia. A gente discutiu epistemologia quando a gente falou sobre Sócrates e os sofistas, na discussão sobre o que é a verdade. Epistemologia também está ligada à ideia de verdade. O que é verdade? O que eu posso conhecer verdadeiramente? Universalismo, relativismo. A gente também discutiu de forma a epistemologia no Platão, a epistemologia platônica. E aí vamos lembrar, a epistemologia platônica está ligada àquela ideia do mundo das ideias, né? Aquela aula que eu desenhei, né? Que tinha a caverna, que ficou bem feia, inclusive. Mas enfim, quando a gente fala sobre a teoria do mundo das ideias, a gente está falando exatamente de uma teoria epistemológica, porque é uma teoria que basicamente está tentando trazer para a gente como é que é possível conhecer verdadeiramente as coisas. E a gente sabe que entre o mundo inteligível e o mundo sensível, temos que, segundo Platão, compreender as coisas a partir do mundo inteligível, através da alma, através da razão. Correto? Tudo certo? Tamo junto aqui? Tamo junto? Tamo junto? Tamo junto? Tamo junto? Hoje, a gente vai começar a epistemologia moderna. Veja que a gente meio que dá um salto, né? Por quê? Porque se a gente parar para pensar, a epistemologia no período medieval, ela basicamente não existe. Olha só, como é que funciona na filosofia medieval? A fé governa a razão. A verdade é a revelação divina. Acabou, né? Acabou. A verdade é a revelação divina. Eu nem tenho que buscar o conhecimento verdadeiro. E é aqui, exatamente aqui, que eu queria trazer para vocês exatamente a ideia de todo um movimento que a gente veio construindo de filosofia medieval para cá, que foi importantíssimo na aula passada, quando a gente falou sobre projetos de modernidade. O Renascimento, com Maquiavel, e a gente deu mais destaque ao Maquiavel ao Renascimento como um todo, tá ali rompendo, mas não rompeu completamente.
O Descartes está rompendo, mas também não vai romper completamente. Mas começa-se a construir exatamente uma via para toda a revolução científica e o iluminismo que vai ser completamente presente no século XVIII e no século XIX. Para esse processo de ruptura se realizar por completo. Então, vamos analisar a importância de Descartes, do René Descartes. Vamos analisar a importância do empirismo britânico na semana que vem. Todos eles fazem parte exatamente desse projeto, vou puxar esse gancho da Yui aí, da construção de um método científico, tal como a gente viu na semana passada. Que começa, Yui, com a questão, o que eu, ser humano, posso conhecer. Então esse é o ponto da nossa aula de hoje. Vamos seguir aqui, vou tirar aqui, band-aid. Basicamente, quando a gente fala sobre epistemologia, a gente fala sobre a teoria do conhecimento. A gente fala sobre o grande problema, o que o ser humano pode conhecer. O problema sobre o conhecimento humano. Dentre esses problemas, vamos levantar dois aqui. Primeiro, o que o ser humano pode conhecer. Segundo, quando eu parei para perguntar ali sobre a origem, tá aqui, Qual é a origem do conhecimento humano? Como é que se forma o conhecimento humano? É esse o grande problema da epistemologia moderna. Veja que é um problema um tanto quanto diferente da epistemologia antiga, de Platão. Veja que esse problema não faz sentido quando a gente parar para pensar na filosofia medieval. Veja que esse problema só faz sentido a partir do projeto de modernidade, a partir do antropocentrismo, a partir desse ser humano racional dotado de razão, que é a principal criatura de Deus, e que a partir da racionalidade pode começar a compreender o mundo natural, a tudo que está à sua volta. Só que para compreender é necessário, de fato, entender como se dá o processo de compreensão sobre a natureza. Um conhecimento que não seja achismo, um conhecimento que tenha precisão. Estamos começando a falar de ciência. Estamos começando a falar da filosofia sendo de fato essa mãe de todas as ciências, encadeando a construção do nascimento das ciências. E não apenas como, de repente, é o que vocês geralmente se fala no ensino médio, né? O basicão de meme da internet. E a filosofia é a mãe das ciências, porque todas as perguntas surgem com a filosofia. Não, cara, não é só isso. A filosofia é a mãe de todas as ciências, porque, veja bem, se não é as discussões filosóficas, sem sombra de dúvida, você não tem a resolução dessas questões perante a ciência, mas se não é a filosofia, não tem a base fundamental da ciência, que é o método científico, que são as bases científicas, né? Que é o método. Como é que eu vou deliberadamente discutir como se dá a apreensão do conhecimento? É genial. Sinceramente, é uma das coisas que eu acho muito, muito, muito interessante justamente por causa disso, né? Se a gente para pensar, e de vez em quando aparece alguém e fala assim, a filosofia não serve para nada, né? Hoje em dia. Poxa, cara, ainda hoje a gente discute coisas que esses camaradas que a gente vai ver hoje na próxima aula estão discutindo. O conhecimento se dá a partir da razão humana ou tem origem nos nossos sentidos, nas nossas sensações? Como que funciona o processo cognitivo humano? Cara, é muito interessante essa discussão. A psicologia discute isso hoje. A engenharia, de alguma forma, discute isso hoje. A ciência da computação discute isso hoje. Cara, a ciência da computação discute isso hoje. Alguém sabe por que a ciência da computação discute isso hoje? Alguém? Alguém tem um palpite aí no chat? Alguém tem um palpite por que a ciência da computação discute isso hoje? Não vou falar não, hein? Vamos ver se vocês vão acertar. Mas, voltando para cá, dentro da epistemologia moderna, dentro da filosofia moderna, como eu já estou adiantando, Machine Learning, Deep Learning, IA, perfeito, IA, perfeito, exatamente isso. Como um computador pode aprender, como um robô pode aprender. É isso, cara. É isso. E há uma preocupação medonha sobre isso, né? Então é um tema muito importante hoje, em 2024. É importante pra gente enquanto sociedade também. E aí, voltando aqui só pra gente fechar, tá? Esse raciocínio, quando a gente fala
Quando a gente fala em uma... Ih, rapaz, me perdi aqui agora um pouco, peraí. Quando a gente fala da epistemologia moderna, da filosofia moderna, a gente fala de duas grandes correntes desse período, né? Do período moderno. Uma delas se chama, título da nossa aula, racionalismo. E a outra, Vascão? A outra qual é? A outra é o empirismo. Meu M é muito feio, né? Meus alunos do sexto ano falaram isso pra mim essa semana. Diga aí no chat se ele é feio mesmo ou não. Mas olha só, falaram que parece até o Batman. Mas enfim, quando a gente fala sobre essas duas correntes, é muito interessante já a gente ter essa noção bem construída, bem delimitada. Alanda, olha assim a cruz de malta que sendo feita aqui na tua visão. Basicamente, quando a gente fala sobre essas duas correntes, é imprescindível a gente já ter um pouco... Obrigado pelo só, é um pouco estranho. É importante a gente já ter em mente uma coisinha só, tá? Quando a gente fala sobre o racionalismo, e aí assim, vou até colocar a câmera em mim aqui agora. É aquela dica de vocabulário, cara, que tem que ficar martelada na tua cabeça. Tem que ficar, né? Quando a gente fala de racionalismo, a gente fala de razão. Tá, Vascão, não entendi. Razão em relação ao quê? Vou até pegar um marca-texto, ó. Razão em relação a essa pergunta. Caraca, ficou estiloso, hein? Essa seta ficou maneira, hein? Razão em relação a qual é a origem do conhecimento humano. Então, a origem do conhecimento humano está ligado à razão, segundo o racionalismo. Parece óbvio, né? Não é. Parece óbvio, mas não é. Tá? Veja, aqui também vai estar ligado às ideias do inatismo ou as ideias inatas, dos quais na semana que vem no final dessa aula a gente vai ver o que elas são. Tá? Mas já vou deixar de lado, vou deixar aqui já garantido esse vocabulário. Esse vocabulário é interessante. E por fim, queridas, por que não? Basicamente existe um grande nome, que a gente já sabe qual é, dentro da filosofia racionalista. E esse cara se chama René Descartes. Nossa, agora meu S ficou feio. Mas para além do René Descartes, existem outros nomes da teoria racionalista. Como, por exemplo, um camarada chamado Leibniz. Um outro camarada chamado Spinoza. Adianto a vocês, de todos eles, o que mais apareceu e o que mais aparece na prova do Enem é o Descartes. Então, cara, fica com essas trincas, né, bem definidas na tua cabeça. Falou em racionalismo, falou em razão, ou a origem do conhecimento está na razão, estamos falando de ideias inatas, estamos falando de René Descartes. Tranquilo? Beleza? Chama atenção também, Leibniz já caiu uma questão dele. Nada muito, quer dizer, foi extremamente complicada, tá? A questão do Leibniz é uma das questões mais bizarras e talvez a mais difícil que eu já vi na prova do Enem. E aí, assim, é duro falar isso pra você, tá? Mas tem certas questões que o melhor é a gente errar. E sabe por quê? Porque existe um negócio chamado TRI, né? Você já ouviu falar sobre ele. E quando você acerta uma questão muito difícil, como é essa do Leibniz, e erra uma questão hiper fácil, como são as do Descartes, o que o TRI vai fazer contigo? Te afundar. Amigo. Então é duro falar isso, tá? Mas a gente não vai estudar Leibniz, porque só caiu uma vez em toda a história do Enem. E, cara, se cair de novo vai ser com uma questão pedrada. Legal. Então, se aparecer esse nome, tenta marcar qualquer alternativa que seja relacionada ao racionalismo. Ou, de repente, erra a questão de propósito. Essa é a dica que eu dou. Que bizarro, né? O professor falou. Erra de propósito. Mas é aquilo, né? Eu tinha um professor que ele sempre falava exatamente isso e isso ficou na minha cabeça.
Cara, gabaritar é feio, né, cara? Já pararam pra pensar nisso? É desumilde, cara. Então, é sempre bom a gente arrumar uma questão, né? Empirismo. Vamos pra lá. Empirismo. Eu vou até me colocar aqui no cantinho. Empirismo. Realmente minha reta não ficou bem reta aqui, né? Empirismo. Quando a gente fala do empirismo, veja bem, a gente está falando da empiria. Tá, Vascão, aí não me ajudou muito, né? A razão te ajudou, né? Empiria não. Então vamos colocar aqui, ó. Experiência. Esse é o vocabulário. Falou de empiria, falou de experiência. E, portanto, aqui os outros vocabulários que vão aparecer constantemente é que a origem do conhecimento humano está ligado à experiência sensível, à percepção sensorial e, portanto, sempre algo ligado ao corpo humano. Faz sentido isso? Faz, né? Quando a gente fala, então, dessa empiria no empirismo, estamos falando de algo, e agora a seta não ficou bonita não, ligado ao corpo, apesar de que na câmera ficou, mas aqui, ó, ficou bem feio. Estamos falando de algo ligado ao corpo. E aí, olha só, alguns nomes já foram citados, né? Alguns nomes já foram citados. Por que o gabaritar é feio? Porque é desumilde, né, Yuri? Você tá esculachando os outros candidatos que não vão conseguir gabaritar a prova. É por causa disso, tá? Era brincadeira do meu professor, da qual eu também tô brincando agora. Nomes que são citados quando a gente parava a pensar no empirismo já apareceram aí. Olha só, um deles é o Francis Bacon, um dos primeiros grandes nomes, de alguma maneira, faz parte do projeto de modernidade, é um dos primeiros caras a pensar de fato as válvulas e como a gente precisa resolver os problemas enquanto produção científica. Um outro grande nome do empirismo se chama John Locke, e semana que vem a gente vai conversar sobre ele também. Um terceiro grande nome do empirismo é um camarada chamado... Ih, rapaz, me fugiu o nome aqui. Não. Caramba, me fugiu o nome do camarada. Ai. Vai ficar em branco agora, que eu esqueci o nome dele. O último nome, eu vou lembrar ainda até o final da aula, se chama David Hume. Agora eu tô tentando lembrar aqui, Bacon, Locke, Hume, qual é o quarto integrante da banda, cara? Me fugiu a cabeça. Maicon do Vasco, podia ser, mas não é. Mas eu vou me recordar e na aula do empirismo, no mínimo, eu vou trazer o nome dele pra vocês. Enfim, também não é um nome importante, não é um protagonista, porque o protagonista é esse camarada aqui que a Yuya já apresentou, né? Já falou, o David Hume. E veja bem, Yuya, basicamente todas as questões que envolvem a filosofia moderna e o empirismo são sobre o David Hume. Todas! Não teve uma falando sobre o Locke. E lá na semana que vem eu vou explicar o porquê. Tá? Já tomei. Tá, Alanda? Na semana que vem eu explico o porquê. E café também, Alanda. Semana que vem eu explico o porquê, beleza? Tranquilo? Mas Hume vai ser o cara que a gente tem que lembrar. Hume é o cara que vai aparecer na prova. Hume é o empirista. Descartes é o racionalista. Então, Hume empirista, Descartes racionalista. Hume empirista, Descartes racionalista. Hume relacionado ao empirismo, portanto, à experiência, à sensibilidade, à percepção como origem do conhecimento. Descartes dizendo que a razão é a origem do conhecimento. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Por isso que não tá lembrando. Olha ela. Olha lá ela. Brincadeira, hein? Sacaneando o professor dessa maneira, Alanda. Tranquilo, gente? De boa? Posso virar aqui? Vamos virar aqui, então. Vamos jogar a roda aqui para a próxima lâmina, né? Como diriam os antigos. Veja aqui, qual é a grande característica do racionalismo antes da gente passar... Não é o Hobbes, tá... lembrei. Pera. Volta tudo. Ficou feio mesmo, azar. Berkeley. Tá aí. Tá? Temos a boy band. Florico. Temos a boy band. Obrigado, Florico. Me ajudou aqui a lembrar o nome do cidadão. Tranquilo? Mas é o Berkeley. Bacon, Locke, Berkeley e Hume.
Nunca apareceu na prova do Berkeley. Acredito que não vai aparecer na prova tão facilmente, tá? Beleza? E o Hobbes, ele se encaixa como um empirista também, mas nem tanto. Mas vamos lá, olha só. O que é o racionalismo? Veja bem, racionalismo é essa teoria que vai apresentar a... Tararara, óbvio, né? A razão como, e aqui sim eu queria deixar isso claro, né? Única fonte para o conhecimento verdadeiro. E quando eu digo verdadeiro aqui, queria deixar claro que estou falando de um conhecimento que seja seguro. Um conhecimento que seja válido. Um conhecimento que seja indubitável. Ou seja, o que significa esse indubitável aqui, Vascão? Significa que eu não posso duvidar. Confiável, como diz a Landa, perfeito. Não posso duvidar. Perfeito, gente? É essa a ideia. É essa a ideia. Quando a gente fala desse conhecimento indubitável, a gente está falando de algo que eu não posso duvidar. É seguro, é confiável, é válido. Eu quero chamar a atenção para isso, para a gente entender de uma vez por todas. O racionalista, como René Descartes, ele vai dizer para a gente que tem como a gente compreender alguma coisa pelos sentidos. É óbvio que tem. Só que sabe qual é o problema? Meus sentidos me enganam. Se meus sentidos me enganam, eu não posso confiar neles. Cara, é bizarro, mas exatamente essa frase, de uma outra maneira, né, da maneira cartesiana, já apareceu na prova do Enem, por uma questão do René Descartes. E uma questão fácil, dessas que você não pode errar, cara. Dessas que você não pode errar. A do Leibniz, azar. A do Descartes, cara, não dá. Ah, mas ela é difícil, Vascão. Ah, ano passado foi difícil, cara. Eu tô falando pra você, ano passado, das 3 questões mais difíceis do caderno de humanas, as 3 eram de filosofia. E a do Descartes era uma delas. Pode buscar depois do ano passado. Tá? Era uma questão, inclusive, que o autor do texto era Merleau-Ponty. E estava falando sobre o corpo e a relação que o Descartes tem na produção do conhecimento em relação ao corpo. Cara, é difícil pra burro a questão, cara. Eu sei que é. Mas aquela dali, cara, você assistiu essa aula, conseguia resolver. E aí é aquela que, tudo bem, a gente pode pensar no tri, tipo, de repente vou errar uma questão muito fácil e vou acertar essa daqui, vai ferrar meu tri. Ok, mas se pressupõe que você vai acertar a questão fácil. E você não vai vacilar, né? E aquela dali é difícil que dá pra matar. A do Leibniz é a questão que vai ser difícil de você matar. A do Descartes não, porque é isso daqui que a gente tá vendo. Só que vai envolver um exercício de interpretação de texto. Habilidade que você tem que desenvolver. Beleza? Tudo bem? A gente traz conteúdo. A habilidade de interpretação você precisa desenvolver. Então, fechamos aqui. O que vai ser o racionalismo? Para todos os pensadores, Leibniz inclusive, Spinoza inclusive, é isso daqui. E o projeto cartesiano, e aí a gente começa a falar sobre o René Descartes, até babei aqui, ó. O projeto cartesiano, e aqui a gente começa a falar sobre o René Descartes, já falei isso, né? Começa exatamente na busca por ideias que são indubitáveis. Veja, o grande ponto do René Descartes é que ele está, de fato, preocupado em querer encontrar uma ideia que seja indubitável, que seja completamente segura. Uma ideia da qual eu não posso duvidar de maneira alguma. Ele, inclusive, vai ser tido como o pai da filosofia moderna e o pai do racionalismo moderno. Ele é talvez o grande nome da filosofia, e não só da filosofia, da matemática, da física. Chama atenção que a matemática cartesiana é algo usado ainda hoje em dia, né, os planos cartesianos. Chama atenção que a física cartesiana só vai ser substituída pela física de um camarada chamado Isaac Newton. Então veja que de fato ele tem uma dimensão e uma importância muito grande dentro do conhecimento na Europa durante um longo período, em todos os tipos de campo, tá? E aí o que vai acontecer com o nosso camarada chamado René Descartes? Ele está entretido em buscar o quê? Ideias indubitáveis.
Ele precisa buscar essas ideias indubitáveis. Para isso, ele vai precisar de um método. E por isso que vocês colocaram ali alguns dos títulos dele, né? Meditações metafísicas, discurso sobre o método. Ele vai discutir exatamente método, método, método. É por isso, inclusive, que a gente vai trabalhar exatamente essa construção aqui do que vai ser o ceticismo metodológico. E quando a gente falar sobre esse ceticismo metodológico, tá nessa busca no uso, deixa eu colocar aqui, no uso do ceticismo como um método de investigação. Ah, não é muito difícil, né? Eu sei, não é muito difícil de compreender isso daqui. O ceticismo vai ser o método de investigação do nosso camarada Descartes. Basicamente, ele vai usar esse método para encontrar as ideias indubitáveis, para encontrar esse primeiro conhecimento que seja seguro. Conhecimento seguro. Certo, gente? Certinho? Parece bobo o que eu tô falando, né? Mas acho que o número de questões que aparecem esses termos e a galera se perde é grande. Veja aqui, o que a gente chama de ceticismo? O que a gente chama de ceticismo é essa ideia de duvidar de algo. O cético, ele põe em dúvida as coisas. Ele desconfia. E veja que o ceticismo metodológico não vai ser a mesma coisa do ceticismo pirrônico que a gente vê na aula do helenismo. Por quê? Porque esse ceticismo metodológico tem um objetivo final que é de descobrir o conhecimento verdadeiro. Curioso, né? Eu vou duvidar das coisas como método para assim conseguir atingir uma verdade segura, indubitável. O cético helenista, ele simplesmente está suspendendo o juízo. É diferente do que o Descartes está fazendo. O Descartes usa o ceticismo como método de investigação. Então, é meio que a louca que dá no Descartes, e de fato eu vou tratar assim, tá? A louca que dá no Descartes, dele começar a questionar. Questionar. Deixa eu fazer a transiçãozinha aqui. Dele começar a questionar um monte de coisa. E aí eu queria trazer para vocês um pouquinho, olha só, Florico, de uma história bem pessoal minha. Né? Eu gosto de fazer isso de vez em quando, né? Quase sempre, na verdade. A vez que eu estava lendo o livro Meditações Metafísicas, pra faculdade mesmo, né? Foi exatamente um período em que, enfim, teve greve na faculdade e tal. E aí pegou o carnaval, fui pra praia. Lá na praia tava a minha família toda. Inclusive uma tia minha que, enfim, é bem ignorante, assim, não estudou, não fez o ensino médio, que era o ensino médio na época e tal. E minha tia tava me vendo ler o livro ali, tranquilo, de boa. E aí ela começou a me perguntar sobre o que era o livro. E eu comecei a explicar pra ela, né? E aí, vamos lá. Começa a explicação da aula, né? Tava eu falando que o autor do livro, o Descartes, ele tava num projeto de buscar um conhecimento que fosse verdadeiro. E para isso, ele lá sentado na sua cabaninha, com a sua lareira e tal, ele começou a desconfiar das coisas. Eu tô falando isso pra ela, assim como eu tô dando aula. Ele começou a desconfiar das coisas. E ele tinha que, de fato, desconfiar para ele conseguir alcançar um conhecimento verdadeiro. Tá? O nosso amigo, Descartes, ele começou a colocar à prova tudo que era possível. Tudo que ele já tinha produzido de conhecimento. Por quê? Veja bem. Maria Luísa, depois eu respondo a pergunta. Por quê? Veja bem. Cara, possivelmente tudo que ele tinha conhecido na vida era falso. Tudo que ele tinha conhecido na vida era falso. E aí eu lembro que tava com... sei lá, tinha uma galera com um baralho próximo.
E eu fiz exatamente isso. Eu peguei as cartinhas e fui colocando assim, né? Montando um castelo de cartas. E fui falando pra ela, olha só, é como se todo o conhecimento, óbvio que eu não montei muito grande, né? Foi só o que deu pra montar. É como se o conhecimento humano, o conhecimento do Descartes até então, fosse aquele castelo de cartas. Só que veja que quando a gente monta um castelo de cartas, vou até desenhar aqui pra vocês, tá? Quando a gente monta um castelo de cartas, tá? Bem rapidinho aqui. Quando a gente monta um castelo de cartas e de alguma forma, na base desse castelo, uma carta não ficou bem colada na outra ali, bem certinho, né? Que tô eu explicando pra minha tia. Sei lá, a carta ficou assim. Ou seja, é um conhecimento que, ou uma carta que não está bem solidificada, o alicerce dela, a base dela, não está bem firme. O que pode acontecer quando eu chegar nessa parte daqui? Aí ela falou, as cartas vão cair. Aí eu, pois é. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é, de fato, derrubar todas as cartas de conhecimento que eu já tenho, tia. Eu preciso derrubar, cara. Então, assim, durante a minha experiência, do Descartes, no caso, né? Basicamente, eu fui compreendendo um monte de coisa. Só que, de alguma forma, todo esse conhecimento que eu tenho talvez esteja numa base, numa fundamentação que não seja tão segura assim. Preciso derrubar. Só que como é que eu vou derrubar todo esse conhecimento? E aí vem o Descartes. Primeiro ponto. Ele vai chegar e vai falar assim, olha só. É feito que, certa vez, né? Ou melhor, algumas das vezes, confundir, sei lá, cores. E vá lá, né? Quem aqui nunca confundiu cores? Cara, olha só. Infelizmente eu não tô com a aqui, mas eu queria muito que, de repente, agora que vocês estão na internet, né? Fossem colocar assim, abre uma aba aí e coloca assim, imagens, Google Imagens, né? E coloca assim, vestido azul e preto ou branco e cinza? E aí vocês sabem o que eu tô falando, né? Vocês já viram esse meme antes. E existem vários. E eu falei, tia, tá aí, ó. Não usando o meme, né? Por muitas vezes os nossos sentidos nos enganam. E se os nossos sentidos já nos enganaram uma vez, essa história, essa aí. Se os nossos sentidos já me enganaram uma vez, pode ser que eles nos enganem de novo. A isso, o Descartes falou que é a ilusão dos sentidos. Ou seja, posso confiar na propriedade das cores? Não. Se não posso confiar na propriedade das cores, já tem uma coisa aí que eu não posso confiar. Ou seja, volta pro castelo de cartas. Uma base dessas cartas já começou a ser derrubada, né? Comecei a derrubar lá uma cartinha dessa daí. Beleza? Tamo junto? E aí eu falei, tia, tem um outro argumento que ele vai usar. Porque esse daí ela engoliu, tá? Esse argumento, minhas queridas e queridos, ela... Tá, até aqui tá bom. Aí fui pro segundo argumento. Aí no segundo argumento eu falei assim, tia, já teve vezes. E é isso o Descartes tá falando, tá, tia? Não sei eu não. Que a gente sonha com algo e esse algo parece tão próximo do que é a realidade que às vezes a gente confunde, né? E vá lá, eu sei que isso já aconteceu com vocês. Cara, acontece comigo algumas vezes, em especial lá no final do ano. Sobretudo quando eu já tô em burnout, que é assim, eu começo a sonhar que eu tô dando aula. Verdade, assim, começo a sonhar que eu tô dando aula. Direto. Toda noite eu sonho que tô dando aula. E aí eu nunca sei se de fato aquela aula aconteceu ou não. É o que ele vai chamar de argumento dos sonhos. O argumento do sonho. Do qual, veja bem, no primeiro ponto, eu posso e devo, né, desconfiar da propriedade dos objetos. Num segundo ponto, eu já estou duvidando de algo além. Eu já estou duvidando do concreto, né? E esse aí minha tia conseguiu engolir também. Mas aí chegou o terceiro ponto. E no terceiro argumento, que é esse daí que o Florico já botou, o argumento do gênio maligno,
eu falei pra minha tia, tia, e de repente essa nossa existência ela não se passa de uma construção de um gênio maligno, porque não pode ser. Essa tia não existe, né, professor? Existe, tia Chile, inclusive. Basicamente, esse gênio maligno é um cara muito poderoso que me colocou nesse mundo basicamente para sofrer. Por isso que eu saí vascaíno, inclusive, tá? Então veja, basicamente, né, tem um cara muito poderoso que me colocou aqui nesse mundo, mas nada desse mundo de fato existe. É o plot twist de alguns filmes, né? Porque veja bem, se você pensa que Matrix está relacionado a Platão, tá errado, tá? Matrix está relacionado aqui. E tem um outro filme do Jim Carrey, esqueci qual é o nome agora, eu sempre esqueço qual é o nome desse raio de desgraça de filme. É o do... O Show de Truman, o Show da Vida, que tá aqui também, tá? Que tá aqui também, no argumento do gênio maligno. Só que veja bem, tá, Alanda? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, expliquei pra minha tia que, basicamente, o nosso amigo DK, ele duvida primeiro, vou até colocar em outra cor aqui, da propriedade das coisas. Das cores dos objetos, né? Propriedade. Depois, ele vai duvidar do quê? Depois ele vai duvidar das coisas em si, da realidade externa. E por fim, ele vai duvidar da própria existência. O que basicamente, quando chegou nesse momento, Alanda, eu falei pra minha tia, aqui, tia, o cara tá duvidando de tudo. Ele tá exagerando nessa dúvida, não tá? Por isso que a gente vai chamar isso tudo aqui de dúvida hiperbólica. Ou seja, ele tá se passando, né, como dizem os gaúchos. Ele exagerou completamente na dúvida, cara. Essas coisas são metáforas? Não, Danilo. São argumentos. São os argumentos céticos. Por quê? Repito, porque ele precisa primeiro derrubar o castelo de conhecimento. Porque esse castelo talvez esteja com a base mal construída. Então primeiro eu preciso derrubar todo o castelo de conhecimento que eu tenho, para depois eu refazer. É isso que é o ceticismo metodológico. É isso que é usar o ceticismo como forma de investigação para encontrar uma ideia indubitável. Entendeu? Sim, ô Alana, é o castelinho de carta aqui, ó. Opa. Tá ligado? Castelinho de carta. Nunca fez isso nas férias, não? Sozinho, à toa? Essa geração, né, que vive com o celular na mão. Enfim, olha só. Basicamente, o que esse camarada vai dizer pra gente, e o que eu falei pra minha tia, é que a gente pode desconfiar da nossa própria existência. Será que eu existo? Será que eu tô aqui? E aí minha tia olhou pra mim e falou assim, só tem um jeito, né, de provar pra você que você existe. Aí eu olhei pra minha tia e falei assim, qual, tia? E cara, de surpresa, ela veio, me deu um tapa na cara. Forte pra caramba. E aí ela falou assim, doeu? Aí eu, doeu? Aí ela, então você existe. Aí eu, caraca. Tia, tu não entendeu nada. Aí ela, como assim? Ilusão dos sentidos, tia. Será que se doeu mesmo? Minha tia ficou biruta, ela pegou um copo de cerveja e voltou a beber. É, o chopp, na verdade, a gente tava bebendo chopp. Mas enfim, cara, que loucura, né, cara? Ela não refutou, né, gente? Porque, né, ilusão dos sentidos, né? Ela não conseguiu fazer isso. Ela é diva negacionista. Mas enfim, ela não entendeu nada do que eu tava explicando. Mas enfim, o ponto é, cara, é assim que vai surgir a ideia do funil da dúvida. E aqui vai aparecer o nosso funil. Olha o funil. Como é que funciona essa ideia do funil da dúvida? Nós pegamos essas ideias, esses argumentos, essas propriedades das coisas, né? Então, olha só, aqui tá 1, 2 e 3, né? Eu só vou usar os números, tá? Pega lá a ideia da propriedade das coisas,
pega a ideia da realidade externa, pega a própria existência, a gente vai pegando tudo e vai jogando tudo dentro deste funil. E basicamente, né, um funil geralmente, né, passa as coisas, mas pode ser que uma coisa fique retida no funilzinho lá. Tudo bem que deveria ser peneira, não? Enfim. E o que vai passar por esse funil? Vai passar por esse funil todas as ideias dúbias, dubitáveis. Ou seja, por esse funil vai passar tudo aquilo que eu posso duvidar. Beleza? E o que eu não posso duvidar, Vascão? O que você não pode duvidar vai ficar preso aqui. Não vai passar pelo funil. Então, a propriedade das coisas, a realidade externa e até a minha própria existência passa pelo funil. É uma ideia dúbia. O que não vai passar pelo funil? O que não vai passar pelo funil, minhas queridas e queridos, é o que a gente vai chamar de ideia indubitável. É exatamente aquilo que o nosso querido Descartes quer, né? Ou seja, trocadilhos, gostamos? As ideias dúbias a gente vai descartar. A ideia indubitável a gente fica com ela. Hã? Gostou desse trocadilho? A ideia indubitável a gente fica com ela. Tá, mas peraí. Pô, Vasco, você tá duvidando da própria existência. Não tem nada que sobrou. Errado. Sobrou uma coisa. Badunts. Muito bom. Sobrou uma coisa. Que coisa é essa? A própria dúvida. Genial, né? Como assim? Veja bem. Eu posso duvidar da minha existência, eu posso duvidar da propriedade das coisas, eu posso duvidar do mundo externo que está à minha volta. Eu não posso duvidar que estou duvidando. Esse é o ponto máximo. Eu não posso duvidar que estou duvidando. Porque mesmo se duvidar que estou duvidando, talvez eu esteja duvidando que estou duvidando. Sacou? Pesada, né? Então, o ponto do Descartes é exatamente a ideia de que uma coisa é certa. Nós pensamos. Logo, aqui, ó. Logo, se, né, eu penso, eu existo, né? A dúvida é o pensamento, sim. A dúvida é a capacidade de pensar, de alguma maneira, né? Deixa eu me tirar daqui. É isso, tá, Florico? Então é essa a ideia, é essa a perspectiva. Eu estou só o meme da Nazaré. Laísa, é difícil mesmo, tá? Mas o passo é esse, tá? Penso logo, desisto. Não, não desiste não, vamos junto. O passo é esse. Ele usa o argumento cético para quê? Para destruir esse castelinho de cartas. Uma vez que eu destruí, que eu duvidei de tudo que é possível duvidar, que eu atingi essa dúvida hiperbólica, não tenho mais nada a duvidar, opa, tenho um terreno novo para construir. Só que preciso atingir a primeira ideia indubitável. Vou jogar todas as ideias dúbias fora. Vou descartar as ideias dúbias. Vai ficar o quê? A ideia indubitável. E qual é a ideia indubitável? O que eu não posso duvidar de maneira alguma? A minha dúvida. Que eu estou duvidando. E por conta disso, se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu existo. Eu começo a construir e construo justamente a partir da ideia da minha própria existência
a construção de uma ideia de verdade. Veja que o objetivo do nosso camarada Descartes é exatamente atingir esse conhecimento seguro. E com essa frase, eu penso, eu existo, ele começa a construir o seu castelo com uma primeira carta bem sólida. Beleza? Beleza? É o famoso cogito ergo sum. Tranquilo, gente? Conseguimos captar aqui a ideia, a mensagem? Sim. A questão do ano passado envolvia isso. E envolvia muito essa ideia da gente pensar que o Descartes, ele, de alguma maneira, é um pensador que está exatamente construindo essa dualidade. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Ih, rapaz, essa dualidade corpo, para fechar aqui a aula, corpo e mente. O corpo como uma ferramenta que vai me levar à ilusão, que vai me levar a um conhecimento que não é indubitável. Já a mente, a razão, há um conhecimento que é seguro. Mas de toda forma existe essa dualidade. Meu corpo é um corpo mecânico e minha mente é meio que um espaço virtual. E é só nesse espaço virtual que eu consigo chegar em ideias que sejam 100% seguras. O meu corpo mecânico pode produzir conhecimento, mas esse conhecimento ele vai ser sempre um conhecimento que não necessariamente vai ser verdadeiro, seguro, válido e por aí vai. Tranquilo? Só para fechar, a Maria Luísa tinha perguntado sobre o ceticismo helenista. E lembrando, o ceticismo helenista, tá, Maria? É um ceticismo no qual eu simplesmente destruo a possibilidade de conhecimento, ou seja, eu destruo o castelo de cartas, mas eu não tento reconstruir. Eu simplesmente quero destruir. E não importa mais nada. Tranquilo? Não importa a reconstrução. Para o Descartes, importa a reconstrução. Ele está usando o ceticismo para chegar nessa dúvida hiperbólica e, a partir daí, começar a reconstruir o seu castelinho de cartas. Beleza? Seria, ao destruir toda a base, a única coisa que você tem certeza é a sua dúvida, por isso experimentação para comprovar. Não experimentação, tá, Maria? Não é experimentação. É somente a razão. É somente a razão. É somente a razão. É somente a mente. Somente a mente. Somente... Entendeu? Por que hiperbólica? Porque é um exagero? Sim. Não é um exagero você perguntar a si mesmo se você existe? Não é um exagero? Concorda comigo, Danilo? É um exagero, né? Se eu chego no ponto de perguntar a mim mesmo se eu existo, cara, tá tomando muita coquinha, como diz a Landa, né? Tranquilo, gente? É isso? Conseguimos atingir? Por hoje é só. Um beijo a todos vocês. Toda essa aula foi planejada, inclusive foi pensada naquele dia que eu estava dando aula, por isso que estávamos jogando... Estávamos não, tinha alguém jogando carteado. Eu agradeço muito minha tia Chile por causa disso. Um beijo, tia Chile. E eras isso. Peace out. Estoura!